eu vou começar a resolver a prova para monitoria de álgebra linear. Então, vamos na questão número 1, primeiramente, que fala assim: seja uma transformação de R2 para R2 uma transformação linear, dada pela equação t de x e y igual a 2x menos y menos 8x mais 4y, certo? Então, aqui a gente tem a transformação linear. E então, vamos para a letra A. Na letra A, pede para calcular o núcleo da transformação. Como que a gente calcula o núcleo da transformação? Vamos para a resolução. Então, aqui eu já coloquei certinho. A nossa transformação é essa aqui, que aparece aqui em cima, que foi dada na questão. E pede, então, o núcleo da transformação. Então, para a gente saber resolver o núcleo da transformação, o que a gente precisa saber? Aí eu pus uma observação aqui, ó. Sabe-se que o núcleo de t de x, que no caso é o nosso vetor, tem que ser igual a zero. Esse vetorzinho aqui é x e y, certo? Que é o x e y dessa transformação. Então, isso é mais de uma forma genérica. Como a gente aplica isso? Se aqui o núcleo de t é a transformação igual a zero, então a gente vai igualar a transformação linear igual a zero, certo? Então a gente vai pegar aqui. Aí a gente vai, vamos voltar aqui em cima. Primeiro, 2x menos y, a gente iguala a zero, e o menos 8x mais 4y, a gente vai igualar a zero. E é o que foi feito aqui, igualamos a zero. O que acontece agora? A gente vai poder pegar qualquer uma das linhas, certo? Eu anotei aqui, posso pegar qualquer uma das linhas, certo? E a gente vai transformar ou x ou y independente, não importa qual vai ser. No caso aqui, eu escolhi que o x, certo? O x aqui será independente, certo? O x vai ser independente. Então, a gente precisa achar o y. Tanto faz qual linha a gente vai pegar, certo? Pode ser a primeira, pode ser a segunda. No caso aqui, eu usei a primeira linha. Aí eu peguei o 2x menos y igual a zero. E como x, que foi a que eu escolhi, vai ser independente, eu vou achar o y. Aí a gente só isola o y e acha ele. E no caso, y é igual a 2x, certo? Aí a gente monta aqui o x, y é 2x, certo? Então, qual que é o nosso núcleo? O núcleo de t, ele é x vezes o vetor 1 e o vetor 1,2, certo? Que dá o que está aqui em cima. Esse aqui em cima é o nosso núcleo. Para todo x pertencente aos reais. Esse x aqui que está multiplicando, ele vai pertencer a todos os números reais, certinho? Então, essa é a letra A da nossa questão número 1. A questão letra B já é um pouquinho mais complicadinha. Ó, ela pede para descrever, vamos voltar lá no iniciado para não perder. Olha lá. A nossa letra B, ela pede para descreva uma base para a imagem e determine se os vetores 1,-4, 5,0 e menos 3,12 estão contidos na imagem de T. Então, vamos fazer passo a passo. Primeiro, a gente quer saber para descrever uma base para a imagem, certo? Vamos descrever uma base para a imagem. Primeiramente, a gente precisa saber qual é a imagem antes de descrever uma base para ela, certo? Como é a base? Como é a imagem da transformação? Então, a nossa transformação já está posta aqui, certo? E qual que é a nossa imagem? A nossa imagem, primeiro, é como se a gente tivesse que destrinchar.
Eu vou até pegar aqui para escrever, para ficar até um pouco mais claro. Deixa eu escrever a transformação, certo? Já tá no pincel. Ó, a nossa transformação de x e y, x e y, é igual. Deixa eu voltar lá. 2x menos y. Menos 8x. Nossa, o número ficou horrível. Menos 8x mais 4y. Certinho? Aqui é o menos. Deixa eu arrumar o menos aqui para ficar mais evidente. Então, a gente vai precisar saber a imagem antes de achar uma base para ela. Então, a gente quer a imagem da transformação de T. Como é que fica isso? A gente percebe que está em R2, certo? A gente tem o X e a gente tem o Y aqui. Então, primeiramente, vem o X. Então, a gente vê quais são os números que multiplica X. É o 2 aqui na primeira. E na segunda parte é o menos 8. Certo? Aí a gente faz mais, porque vai ser tudo desta transformação, né? Que vai virar isso aqui. A gente vai para y, já que ela é a segunda aqui. Aqui, o y é menos 1, sempre nessa ordem, gente. Menos 1. E aqui, ele é 4. E essa é a nossa imagem. É assim que a gente monta a imagem da transformação linear, certo? E é o que foi feito aqui. A imagem igualzinho. Então, o que isso quer dizer? Que gera T. Então, esses dois vetorzinhos aqui em cima é o que gera, certo? Então, depois que a gente já sabe a imagem, a gente pode achar uma base para essa imagem. Então, vamos lá. Eu fiz uma anotação. Vamos agora escalonar os geradores da imagem como uma linha de uma matriz. O que são os geradores? Os geradores são o vetor 2 e menos 8 e menos 1 e 4, que é o da imagem, certo? Então, a gente vai escalonar esses geradores. A gente põe o primeiro gerador aqui, o segundo aqui, e a gente faz o escalonamento, certo? Aí a gente resolve o escalonamento. A linha, a gente vai modificar a linha L2. Como a gente faz para zerar esse menos 1? A gente faz 2 vezes L2 mais L1 e vai zerar. E, consequentemente, zera esse aqui do lado também. Então, portanto, uma base para essa imagem vai ser esse vetorzinho aqui, que vai ser 2 e menos 8, porque aqui embaixo já zerou, certo? Aqui embaixo está zerado. Então, a gente pode ter como a base dessa imagem o vetor 2 e menos 8, certo? E a gente pode lembrar também que a dimensão, no caso de R2, a gente está no R2, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, certo? Qual que é a dimensão de R2? É 2. A dimensão do núcleo, vamos voltar lá, para a gente não se perder. A dimensão do núcleo que foi achado lá na letra A é
certo? Tem um vetorzinho aqui, uma dimensão. Então, a dimensão da imagem será 1, certo? Isso quer dizer que é o teorema do núcleo e da imagem. Então, a gente vai para a próxima parte dessa questão. Vamos voltar lá. A próxima parte pede para determinar, determine se os vetores 1, menos 4, 5 e 0 e menos 3 e 12 contidos na imagem. Eles estão contidos na imagem? Vamos ver se está contido na imagem. Vamos lá na nossa resolução. O que a gente tem que lembrar? Qual é a imagem, certo? E a gente já tinha achado qual é a imagem. Contanto que já está até aqui onde eu escrevi. A gente já achou a nossa imagem. A nossa imagem já está aqui prontinha para a gente. Certo? Então, a gente quer saber se aqueles vetores dados estão contidos nessa imagem que a gente achou. Certo? Aí, o que acontece? O que eu coloquei aqui. A gente consegue perceber que o vetor 1 e menos 4, ele está contido na imagem. Pois, olha aqui no gerador de T, que é da imagem. Ó, o 2 e menos 8, se a gente dividir por 2, ele vai dar esse vetorzinho que foi dado, perguntou para a gente se está ou não contido, certo? E vemos também que o vetor menos 3 e 12 está contido na imagem de T também. Pois, se a gente dividir esse que foi perguntado se está contido por 3, vai dar o menos 1 e 4 que está aqui dentro, certo? Então, o 1 e menos 4, ele está contido na imagem, pois esse vetorzinho aqui, se a gente dividir por 2, ele dá esse aqui. Do mesmo jeito que menos 3 e 12, ele está contido na imagem também, porque se a gente dividir ele por 3, ele vai dar o vetorzinho que está aqui dentro também da imagem, certo? Já o vetor 5 e 0, a gente percebe que não está contido. Então, para ficar mais claro, além dessa explicação, vamos provar isso? A gente pode provar podemos ver os vetores através da combinação linear. Será que os vetores perguntados na questão, no caso, deixa eu voltar lá, os vetores que foram perguntados na questão, eles são combinação linear do vetorzinho aqui, dos vetores da imagem? É combinação linear? A gente vai ver isso agora para provar. Então, a gente pega o vetor 1 e menos 4. Ele está contido na imagem? O que acontece? Então, esse vetorzinho aqui, para ele estar contido na imagem, ele precisa ser combinação linear dos vetores que estão na imagem. Como é que a gente resolve essa combinação linear? Vamos lá. A gente vai pegar um operador A, vai multiplicar o primeiro vetorzinho, mais outro operador, o B, que vai multiplicar outro vetorzinho e igualar a esse vetor, se a gente quer saber essa combinação linear desses dois aqui, certo? Igualando, a gente faz a distributiva A vezes 2 mais B vezes menos 1, que é igual a 1, que é o que está aqui embaixo, certo? Aí a gente faz a próxima distributiva, que é A vezes menos 8, mais B vezes 4, que é igual a menos 4, que é o que está aqui embaixo, certo? E a gente vai fazer o nosso escalonamento. A gente põe na matriz e faz o nosso escalonamento. Para a gente ter a matriz escalonadinha, a gente vai mexer aqui e tentar zerar, né? Este elemento menos 8 aqui. Então, a gente mexe na linha 2. Para zerar ele, é L2 mais 4 vezes L1. Além de zerar ele, zera os outros dois. Isso quer dizer que o sistema é indeterminado. Ele possui infinitas soluções. E por possuir infinitas soluções, quer dizer que é combinação linear, certo?
é combinação linear e possui mais de uma solução, aliás. Então, sendo combinação linear, esse vetorzinho que pergunta se está contido na imagem ou não, como ele é combinação linear dos vetores que estão na imagem, ele está contido lá na imagem, certo? Por ser combinação linear. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se a gente isolar o B de uma das linhas, vamos lá, como é que faz? Como assim uma das linhas? A gente volta aqui em cima. Vamos isolar da primeira linha para ficar mais simples. A gente isola esse Bzinho, certo? Isolando esse Bzinho, fica B igual a 2 vezes A menos 1. Então, vamos dar o nosso exemplo. Então, se A for 3, quanto que é B? A gente substitui A aqui em cima. Então, é 2 vezes 3 menos 1, que dá 5, certo? E substituindo nos lugares o A por 3 e o B por 5, resolvendo a nossa distributiva, realmente vai dar 1 e menos 4. Então, esse 1 e menos 4 é uma combinação linear desses vetores que estão na imagem, certo? Então, ou seja, 1 e menos 4, esse vetorzinho, ele está contido na imagem, certo? Agora a gente vai para o próximo vetor. A gente quer ser esse vetorzinho 5 e 0 está contido na imagem, certo? A gente vai fazer a mesma coisa. Eu fui direto, mas vai ser a mesma coisinha da questão lá em cima, que a gente resolveu do vetorzinho acima. A gente vai fazer a mesma coisa, contanto que vai dar os mesmos números, certo? Porque é os mesmos vetores da imagem. Só que a gente vai igualar a menos 3 e a 12. A única diferença é que a gente vai igualar por isso, certo? Porque senão ia ficar normalzinho, igual o de cima. Vou até colocar aqui para não confundir. Certo? Deixa eu puxar aqui para baixo. Para não confundir. Certo? Então, para o vetor 5 e 0. Será a mesma coisa. A gente tem o nosso Azinho. Aí temos o nosso vetor 2 menos 8, certo? Mais B e o nosso próximo vetorzinho, que é menos 1 e 4, certo? E a gente vai igualar ao vetor 5 e 0, que a gente quer saber se é combinação linear desses outros dois. Certo? Deixa eu deixar mais para baixo, para ter mais espaço. Aí a gente monta e igualzinho montou o outro. 2 vezes A menos B, só que aí aqui a gente iguala a 5. Certo? Aí embaixo a gente faz menos 8 A mais 4B. E isso aqui, vai ser igual. Nossa, isso igual ficou estranho. Peraí, para não confundir. Deixa eu apagar. E vai ser igual a 0. Vai ser a mesma coisa com o que a gente fez com aquele primeiro vetor. A gente faz as distributivas, certo? A gente faz as distributivas
as distributivas e iguala, certo? E depois a gente joga na matriz para a gente poder escalonar. Aí vai ser 2 menos 8 menos 1, 4, 5 e 0. Certo? A única coisa que mudou foi o finalzinho aqui, que no caso é a resposta, é a igualação. Aí a gente volta lá. Opa, que eu tinha ido aqui no de baixo sem querer. Esse aqui primeiro. 2L para escalonar. Para zerar esse 8 aqui, 2L, a gente vai mexer na linha 2. L2, quer dizer, perdão. L2 mais 4 vezes L1. É o que a gente vai fazer para zerar isso aqui, certo? Só que aí, o que acontece? Aliás, zera esse, zero do lado, só que esse aqui não zera. E isso aqui, essa parte aqui, os 5 e 20, são as respostas e não zera. Isso quer dizer que o sistema é impossível. Se o sistema é impossível, esse vetorzinho aqui não é combinação linear dos outros dois da imagem. Então, isso quer dizer que ele não está contido na imagem, certo? Aí a gente vai para o próximo vetor. O próximo vetor, que pergunta se está contido na imagem, é o -3 e o 12. E a gente vai fazer igualzinho que a gente fez nos dois outros de cima. Contanto que isso aqui é igual. Só vamos mudar o final, que é -3 e 12, certo? -3 e 12, certinho. A gente vai igualar, a gente vai escalonar novamente, certo? E para escalonar, a gente quer zerar esse -8 novamente. E para zerar, a gente faz a mesma coisa que fizemos nos outros dois. L2 mais 4 vezes L1. E olha aqui de novo. Zerou tudo. Então, quer dizer que o sistema é indeterminado, possui infinitas soluções. Se possui infinitas soluções, é combinação linear, certo? É combinação linear. Sendo combinação linear, quer dizer que esse vetorzinho aqui está contido na imagem. Ó, aí a gente pode dar um exemplo. Isolando o B de uma das linhas, não importa qual linha. No caso, eu peguei a primeira linha aqui, certo? Isolei o B. Ó, no caso, a gente escreve, claro, deixa eu colocar aqui para não se perder. Vamos lá. No caso, isso aqui, que a gente quer dizer primeira linha, essa matrizinha aqui, que é o 2A, opa, que é 2 menos 1 e -3, -8, 4 e 12. Essa nossa matriz, ela é, no caso, dois a menos B igual a -3, certo? -8A mais 4B igual a 12. Certo? Então, a gente pode escolher qualquer uma das linhas para isolar. Vamos escolher
eu vou escolher, no caso, a primeira linha, para ficar mais simples, né? Gente, isolo o B. O B, o menos B, vai ser igual. Passa esse 2A para cá, vai ficar menos 2A menos 3. Multiplicando toda essa equação aqui por menos 1, a gente vai multiplicar, fazer vezes menos 1. Opa, nosso tamanho de 1, menos 1. Vai ficar, então, B é igual a 2A mais 3, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Igual a gente fez para aquele primeiro vetorzinho. E é o que deu aqui. Aí, a gente pode escolher. Vamos pôr aqui no meu exemplo, eu coloquei A igual a 3. Pode ser qualquer número. A igual a 3, substituindo A aqui para 3, B é 9. E fazendo a distributiva certinho, 3 vezes 2 mais 9 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes menos 8 mais 9 vezes 4 dá 12. Então, isso quer dizer que esse vetorzinho, ele é combinação linear desses outros dois que estão na imagem. Então, quer dizer que ele está contido na imagem, certo? Então, voltando lá em cima, que a gente tinha escrito, o vetor 1 e menos 4 e menos 3 e 12 estão contidos na imagem. Já o vetorzinho 5 e 0 não está contido. Correto? Então, nesse caso, essa foi a resolução da questão 1, tanto letra A, tanto letra B. E a gente viu aqui tanto a questão de transformação linear, o núcleo, a imagem, certo? Vimos um pouquinho de combinação linear e, no caso, também vimos escalonamento, correto?